meses não existem. Finalmente. Yes! Deu certo! Finalmente. Ô, Glória! Tava Ai, que difícil, hein? alegria! Ô, Jesus, eu falei, meu Deus, eu já vou até preparar uma palavra aqui. É, tava Falei, difícil. meu Deus, cadê a pastora? E interessante que aqui a conexão é boa, mas assim, nem você recebia o meu pedido e nem eu recebia o teu. É, É, mas não é a minha exatamente. conexão, não sei o que foi, não. É, pode. Será que é a minha, então? Deve ser a Não, às vezes minha. pode ser o próprio Instagram, né? Alguma É, o coisa. Instagram ele tá dando tilt de vez em quando. Mas, É, pastora! Gente, olha como ela é linda! que Que prazer estar aqui com alegria você. poder te receber. A gente se encontrou lá no aeroporto, eu dei um oi para ela. Mas que alegria poder te receber aqui. A sua vida tem abençoado a vida de tantas e tantas mulheres. Antes da senhora entrar aqui, as pessoas já estavam falando: Nossa, a pastora Naira é uma bênção, mulher de Deus. Então, tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida. Obrigada pelo seu sim ao chamado do Senhor, pela sua entrega à palavra de Deus, por esse amor e essa sede que você tem por essa palavra tão poderosa e que com os seus ensinamentos tem alcançado todas nós. Viu? Muito Amém, obrigada. amém. E a gente se cruzou, né? Lá no aeroporto, Sim, no mesmo aeroporto. avião. Isso é Isso. incrível. Bom, não é muito difícil me achar no aeroporto agora, não. Que coisa boa. Então, eu gostei muito do seu tema, porque é justamente isso eu vejo, né? Como pastora, você vê muitas pessoas terceirizando, jogando tudo para Deus. Ou lança para as pessoas, ou lança para Deus. Aí Sim. reclama das pessoas que não ajudam, ou reclama que Deus ainda não respondeu. E Deus está só olhando de olho, só está de olho em você, né? E só esperando uma atitude tua. Porque isso é bíblico. Quando a gente olha, né, para homens e mulheres de Deus que viveram grandes milagres, você vê que tinha parte deles. Por exemplo, quando Deus fala para Moisés, né? Peraí, por que você está clamando? Anda, vai e anda. E Sim. todos os versículos jogam uma responsabilidade sobre nós. Por exemplo, quando fala, enquanto eu estiver, né, semeando e andando, ainda que chorando, eu vou colher. Mas ele está falando que eu tenho duas responsabilidades aí. Semear. O que é semear, né? Nesse sentido. São sementes de oração, são sementes que você vai lançando. Então, você tem que ter uma vida de oração. É fácil você só pedir para os outros orarem, mas você precisa ter sua vida de oração, que é o semeando. E andando. Uau. Andando é você agindo, agindo em fé. Não adianta você ficar, se auto-abandonar. Não, você tem que andar. Então, está Sim. falando semeando e andando, tomando atitudes, atitudes de fé. Por exemplo, quando eu tive câncer, eu tive que. Tem aquele primeiro impacto que deixa neutralizado. Ninguém sonhou em ter câncer. Ninguém nunca pensa, Ninguém. mas sempre é a pessoa do lado. Sempre é uma Sim. história que você ouve, mas não é a tua história. Sim. Eu, como pastora, já tinha orado por muitas pessoas, mas agora era a minha história. E a minha Sim. história era diferente. Ainda que eu tivesse uma igreja orando por mim, ainda que eu tivesse pessoas orando por mim, eu tinha que combater a incredulidade, não é incredulidade, o desânimo na mente. Eu tinha que, não, calma aí, reage aí. Não acabou a história está no meio, né? Você vai ter uma história de milagre, então você tem que lutar com a sua própria mente. Quando você olha para Jesus, Jesus ele tinha uma palavra do Pai. Ele mostrou o tempo todo que ele estava debaixo da autoridade do Pai. Ele, no Getsemane, a gente vê a luta dele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tinha uma palavra, a palavra era de ressurreição. Agora, entre a palavra de ressurreição e a ressurreição, tinha uma trajetória que era Jesus que tinha que prosseguir. Ele que tinha que percorrer essa trajetória. Não era o pai. O pai estaria com ele, como ele disse, não deixou, não abandonou. Só o momento que todos os pecados vieram sobre ele.
o pai cumpriria a promessa, mas ele precisaria agir em fé, continuar, mesmo tá tudo dando errado, mas Deus disse que eu vou ressuscitar. Então essa é a parte de Jesus, crer até o fim, tanto que ele não se desgastou. O teu problema, eu sei que o nosso público ele é muito feminino, né? Mas tem Sim, homem também. Então, sim. o nosso problema é que a gente ouve muito a voz do lado, ou a voz que nos cerca. Jesus teve ali as vozes, ele teve que vencer. Eu escrevi um livro, Jennifer, há muito tempo atrás, e que não tem mais, porque ele esgotou e eu não reeditei. Uau! Ele chama As 6 Horas que Mudaram a Humanidade. Fala da Nossa! cruz. E porque foram 6 horas, e essas 6 horas foram definitivas. Foram 6 horas em que a humanidade mudou, Jesus poderia ter falhado. E nessas 6 horas, ele teve que lutar contra os pensamentos dele, ele teve que lutar contra as emoções dele, porque ele tinha emoções, ele veio, ele se Sim, esvaziou, ele tinha a sensação, ele tinha a sensação de abandono, e ele teve abandono. Os discípulos só sim. tinham João ao pé da cruz. Então ele teve sentimento de abandono, de solidão, de medo, né? Medo mesmo. Ali no Getsemane a gente vê isso, né? Mel Gibson retratou tão bem isso, Também, não é? Então, e também. ele teve que vencer a voz das pessoas ao redor. Se você é filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo. E ele teve que, porque tem vozes que falam, que desafiam, mas peraí, você não é pastora, você não estava lá na Índia? Como é que é assim? Como assim? Como assim que você está com câncer? Porque eu estava na Índia quando eu recebi o diagnóstico. Você não estava fazendo a Sim. vontade de Deus? Como assim? Entendeu? Então nós temos que vencer. Essa é uma coisa. Agora, por exemplo, tem situações como em que você se sente tão desfavorecida. Eu vou dizer o exemplo de uma menina que eu amo. Eu amo a escrava de Naamã. Porque a Ah, Bíblia, porque a Bíblia fala que ela é uma menina, né? E então sim. ela não tinha maturidade para o nível de problema que ela estava enfrentando. Mas ela mostra, ela dá um banho na gente. Porque essa menina Banho. podia. Aí qual é a responsabilidade dessa menina? Ela podia culpar o mundo, ela podia jogar a frustração dela em cima de Naamã, a raiva. Foi ele que me capturou e agora eu sou escrava em outra nação. Sim, Eu não falo essa língua. Então ela podia se vitimizar. sim. Agora, essa menina, ela continuou amando Deus. Essa menina, ela continuou acalentando no coração dela a esperança de uma volta, de uma libertação. Por que eu digo? Porque quando Naamã ele ficou com lepra, ela tinha uma palavra de esperança e fé nos lábios. Isso cabe a nós, ter sempre uma palavra de fé e de esperança. E quando você tem uma palavra de fé e esperança para outros, você nem sabe, mas ela está retornando para você. É Ela verdade. tá retornando para você. E essa palavra de fé e de esperança que retorna para você, como que retornou para ela? Ela disse: olha, tem um profeta que ele faz milagres. E Deus ouve a oração dele. Vai lá para Israel que tem profeta, ele vai ser curado. Naamã. Ela liberou uma palavra de fé para a esposa de Naamã, para Naamã. E eles creram. Agora, o que, que aconteceu? Ela foi beneficiada, porque o rei da Síria ele também foi impactado por essa palavra, ele viu o milagre. Quer Sim, dizer, 2 nações impactadas por uma garotinha. E verdade. eu penso o seguinte, e aí essa garotinha? O que, que aconteceu com ela depois? A Bíblia não relata, mas Não. você imagina, Jennifer, o que que Naamã não fez para essa menina? Meu Eu Deus. eu imagino o seguinte, olha, você tem o que você quiser. Você quer voltar para Israel, você volta. Você quer ficar aqui, não mais como escrava, mais honrada, você fica. Eu devo a minha vida a você, né? Então, Sim, você está vendo que tem parte da vida da gente que é só não se vitimizar. É sim, saber que Deus é poderoso para agir, mesmo no meio do caos. Mas sim, cabe a nós manter esperança. O capítulo de Hebreus 12 é só pessoas que, só de heróis da fé, mas todos sim. aqueles heróis e heroínas tiveram a sua parte, fizeram a sua parte. Não delegaram só para Deus, eles tiveram que fazer uma parte.
Deus falou para Raabe que ia salvar a família, mas ela tinha a parte dela, colocar o cordão vermelho. Qual é a tua parte, você que está ouvindo? Colocar o cordão vermelho. Você vai colocar na janela? Não, você vai orar. Senhor, blinda minha família com o teu sangue. O teu sangue é poderoso, o teu sangue é precioso. Amém. Essa é a sua parte. Não é Sim. simplesmente reclamar das coisas que estão acontecendo. É saber que o mesmo Deus é ontem, hoje, eternamente. Eu faço um devocional no YouTube todos os dias, né? De oração, lá no meu Sim. canal. E hoje eu estava lendo, é diferente. Não é só oração, é um devocional em 12 minutos. Para que Sim. as pessoas tenham o hábito de ler a Bíblia. Em 12 minutos ela lê e ora, né? Então, Que essa semana bênção. é o Salmo 77 e o Salmo 78. E hoje eu estava orando, estava lendo o Salmo 78, e ali Deus fala de uma experiência que o povo passou, e nós estamos agora nessa semana que antecede Pentecostes, onde todo judeu ele tá com gratidão, celebrando a festa de Pentecostes, lembrando um tempo Sim. de 40 anos de provisão sobrenatural no deserto. E aí, quando eu estava ali meditando com as pessoas, né, fazendo devocional, eu mostrei que ali tinha a parte delas. A coluna de nuvem estava lá. Essa é a parte de Deus. Coluna de Sim. nuvem, coluna de fogo. Parte de Deus. Não deixar o povo sem a proteção durante o dia do calor, durante a noite do frio, não deixar o povo sem orientação. Essa é a parte de Deus. Qual é a minha parte? Está escrito lá que se a nuvem levantasse, eles tinham que levantar. Se a nuvem ficasse parada, eles tinham que ficar parados. Então, a tua parte é Deus fala, levanta e anda. E você tem que levantar. Respira fundo, fala, Deus, eu estou com uma angústia terrível. Parece que hoje eu não tenho vontade de sair da cama. Mas a nuvem saiu, eu vou sair. O Senhor está indo adiante de mim, eu não estou sozinha nesse dia. Eu vou sair, confiar que o Senhor segura na minha mão. O teu nome é Jeová Shammah, Deus presente. Emanuel, Deus comigo. Por isso que eu gosto de Aleluia. ensinar sobre os nomes de Deus. Porque quando você não tem força nenhuma, você lembra dos nomes de Deus. Entendeu? Verdade. Então aí você Verdade. lembra dos nomes de Deus e fala, Senhor, Jeová Shammah, Deus presente, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Aí você fala, Senhor, Jeová Jireh, o meu Deus que provê todas as coisas. Então você vê que a parte deles, eles tinham que fazer, eles tinham que Sim. andar, eles tinham que confiar que a nuvem Sim. tinha razão. Porque o engraçado, Jennifer, é que às vezes a nuvem, ela ficava parada de dia, e às vezes de noite, está escrito, tudo isso. Eu sou professora de Pentateuco, né? Uau, que legal. Então, às vezes a nuvem, ela estava parada e num momento improvável. Durante o dia é hora de andar. E a nuvem falava, Sim. para. Ou a nuvem de noite, fala, é hora de levantar. Não, à noite é hora de dormir. E aí eu Sim. digo para você, qual é a tua parte? Às vezes a nuvem vai te acordar Levantou. de madrugada. Aí você acorda 3 da manhã e você fala, ai, é 3 da manhã, eu vou voltar a dormir. Mas é a nuvem dizendo, vem orar, nem que seja 10 minutos. É a Sim. nuvem de glória, porque orar é andar, entendeu? É avançar. É E às ação, vezes né? é Oração é ação, ação. é ação. É colocar nossa fé em ação. Existe um de trabalho do coração. Então, é verdade, é um trabalho. Você faz esse trabalho todos os dias. Então, o que eu quero dizer para você é que a nuvem, quando ela te acorda, vai, levanta, ora, fala, Senhor, eu nem sei pelo que eu tenho que orar, mas eu sei que o Senhor me acordou, então é para eu orar. Senhor, guarda a minha família, Senhor, toda armadilha seja Sim. queimada, destruída. Essa é a tua parte. A vida, Sim. Deus é um Deus de aliança, não é? Sim. E E ele pastora, estabelece isso. sim, pastora, a senhora está falando aí e algo está vindo ao meu coração que, embora a oração seja importante, existem circunstâncias da nossa vida que a nossa postura de fé ela tem que transcender a oração. Porque quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor olhou para ele e falou assim: Por que clamas a mim? Não é hora de clamar. Diga ao povo que marche. Que tem hora que a gente tem que simplesmente avançar.
na direção da palavra de Deus. E às vezes a gente fica assim, não, porque tô esperando em Deus. E aí você fica nesse, tô esperando em Deus e não se move. E não age, e não toma atitude de fé, e não coloca um currículo. Não, porque Deus vai abrir a porta de emprego. Mas se você não colocar o currículo, se você não buscar o emprego, a bênção vai cair no seu colo. E às vezes eu vejo o povo cristão espiritualizando demais. E achando assim, não, porque Deus vai mandar. Mas qual é a sua parte? Qual é a sua postura humana? Né? A sua ação humana que revela a sua fé. Deus vai abrir a porta, mas eu vou distribuir meu currículo. Deus vai abrir a minha porta, mas eu vou me qualificar para o mercado. Deus vai abrir a porta, mas eu vou fazer um curso. Então, é a minha parte que não pode também ser negligenciada. Não é só também colocar na conta da oração, mas também fazer aquilo que é a minha parte. Fazer. Sim, então, e falando ainda disso, nós vemos que um problema muito recorrente é casamento. E aí você... Verdade. E casamento, você tem a sua parte. Sim. Ninguém o erro não é só do outro. Então, quando eu paro de olhar só o erro do outro e eu olho o meu, e começo a restaurar, porque eu costumo dizer que casamento, se as pessoas entendessem que não podem entrar destruída no casamento. Nós temos emoções, é uma área que eu falo muito. E Sim. aí, quando você já entra no casamento com as suas emoções destruídas, sem antes você procurar restaurar suas emoções para você entrar inteiro, você já entra fragmentado. E aí, o outro também entra fragmentado. Duas pessoas com rupturas emocionais é sinônimo de desastre. Um que não tem controle sobre a ira, o outro que não tem controle e que não sabe lidar com a mágoa, com o ressentimento, ou a mulher que não sabe lidar com a gritaria, o falar sem pensar, e o homem que não sabe lidar com... ele reclama sem elogiar. Tudo isso é emoções destruídas, porque uma pessoa inteira ela tem algumas habilidades nobres da inteligência emocional. Uma das habilidades nobres é a empatia. É a habilidade de se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei parar, eu sei pensar, eu sei medir as minhas ações, eu sei exercitar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito nada mais é do que emoções restauradas e caráter. Então, se eu digo, sabe, são duas áreas em que o povo entra na igreja, se converte e acha que conversão é o ponto final, Jennifer. Exato. Conversão é o passo inicial. Ponto de partida. Quem falou isso não sou eu, é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Gente, caminho é andar. Olha a outra palavra que ele disse. Vem e segue-me. Segue-me e toma a tua cruz. Então ele está falando, você tem que andar, avançar. Você me encontrou. Antes você andava sozinho. Agora eu estou com você. Mas neste momento eu quero que você aprenda que nessa caminhada você vai ter que ter renúncia. Aí as pessoas levam tudo, como você disse, para o espiritual. Ah, tá. Então é pecado. Ótimo. Fantástico. É isso que você precisa na tua vida, renunciar à carne, o pecado. Mas a carne não é só o pecado. Olha o que Jesus disse lá no Getsemane. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só um minutinho. Pega na minha bolsa. Então, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? Então, o que a carne é fraca? Que Jesus quis dizer. Por isso que eu digo, aí outra coisa que espiritualiza, não, Jesus está falando de pecado. Peraí, ele não estava falando com discípulos que estavam bebendo, que estavam se prostituindo. Ele está falando de discípulos que estavam separados há 3 anos com ele. Há 3 anos que eles estavam... Então, eles estavam vivendo uma vida de santidade, eles estavam vivendo uma... Só um segundo, desculpa. Eles estavam vivendo uma vida de santidade. Então, quando ele estava falando de carne fraca, ele estava falando de emoções. Quem estava com problema emocional eram todos eles.
sabe? Pedro ainda descontrolado, Sim, o medo tomava conta de todos eles. Não preciso nem falar de problemas específicos, que todos eles, aí a gente ficaria a manhã toda aqui falando dos problemas específicos dos discípulos. Vamos falar de um em comum: egoísmo. Eles não amaram Jesus o suficiente para fazer a despeito de Jesus. Ele diria: não, não, gente, não precisa fazer isso porque eu vou entregar a minha vida. Mas amigo de verdade faria um paredão. Ó, se vai pegar Jesus, tem que pegar todos nós. Nós amamos Jesus, nós somos seus amigos, ele deu tudo por nós e nós o amamos acima de tudo. Então, se tocar nele, leva a gente junto. Isso é que é amigo, né? Não, ali eles verdade. amaram tanto a própria vida que quando Jesus protegeu e disse assim, não, pode levar a mim, deixa eles, ó, antes de Jesus dizer isso, eu garanto que eles já tinham corrido. Então, egoísmo, né? E hoje nós vivemos numa sociedade egoísta, Verdade. egocêntrica mesmo, humanista. Tá lá Sim, na igreja, mas sou eu. E o pior é que as pregações estão alimentando isso. Eu ficar cada dia mais rico, mais poderoso, mais famoso, mais influente. E aí tem os exato. jargões. Não ensina, não está ensinando, olha, você tem problema, ó, você pode até chegar lá, mas antes resolve teus problemas. Você tem problemas emocionais, você tem problemas de relacionamento, você tem problemas, você tem que nomear teus problemas. Se você nomear teus problemas, grande chance de você eliminar os problemas. Agora, se você ficar falando, Uau! não, eu estou ofendido. Não, você tem um problema com mágoa. Você não consegue liberar, porque você é uma pessoa que tem raiz de amargura que contamina muitos. Você Uau! não sabe lidar confiar no julgamento de Deus. Você está tomando veneno, porque não perdoar é tomar veneno. Você não está prejudicando o outro que te prejudicou, mas ele não vai ser mais prejudicado. É você que está se prejudicando. Você está sendo prejudicado duas vezes. Uma, no que você se sentiu ofendido, e outra, porque você não perdoa, você está fazendo mal para a tua saúde. Porque falta de perdão já foi comprovado pela ciência. Todo tipo de problema. É gastrite, é problema, até câncer com mágoa. Sim, Por quê? Porque a tua imunidade, psicossomático. cara, Exato. é uma coisa lógica. A tua imunidade baixa e Sim, as suas células que combateriam uma célula que está estranha lá, que está com uma função estranha, não vai combater, porque você está com a imunidade baixa, porque você está magoado, angustiado. Mas o que eu faço? Você tem que ir diante de Deus. Olha, é só seguir o caminho de Jesus. Ele tinha razão para guardar Pedro e Judas no coração. Estou falando de dois casos extremos, Pedro e Judas. Ele tinha razão para levar na cruz, para levar para o abismo, para levar para o céu. A ofensa, um negou e o outro traiu. Duas dores sim, terríveis, terríveis. Eu acho que não tem dor pior do que essa, né? verdade. Emocionalmente falando, a dor da traição, a dor da ofensa de um amigo que te abandona no pior Sim, momento da tua vida. Mas Jesus liberou os dois. E eu digo para você que está aqui, olha, o perdão, ela não muda a pessoa. O perdão dá a oportunidade da pessoa se refazer ou não. Judas não quis, mas Pedro quis. Então, o teu perdão, eu não estou falando que vai modificar a pessoa. A pessoa é ela com Deus. Pode ser que ela seja um Pedro na tua vida, ou pode ser que ela seja um Judas na tua vida. Ela nunca vai mudar. Mas você sim, vai viver em paz. Você não vai sim, viver com aquela pessoa agarrada no teu coração. exato, exato. E a pessoa Então, vai essa conseguir fluir. Tem muitas pessoas que não conseguem. Passaram-se anos. Sofri um abuso na minha infância. Então você passa anos, você leva isso para o seu casamento, você leva isso para outros relacionamentos e você não consegue entender por que você não consegue, às vezes, ter um casamento abençoado, você não consegue fluir. Porque aquele abusador não foi perdoado e ele precisa ser perdoado. Ele precisa ser perdoado. sim, Quem te feriu precisa ser liberado. Não é pela pessoa, principalmente por você. Porque perdão é uma questão de amor próprio. sim. Porque eu me amo, eu libero perdão. Porque eu sei que o que Deus tem para minha vida é maior e Ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar quem me ofendeu? Então, eu acho esse tema tem paralisado muitas mulheres, a falta do perdão.
E você sabe outra parte que as pessoas também, você falou, tem que fazer a tua parte. A pessoa se converte, ela recebe, ela entende qual é o chamado dela, aí ela tem um chamado, seja para música, ser um levita, ou para ser missionário, ou para ser um pastor, ou para cuidar de criança, não importa qual o chamado. E aí ela lança isso sobre Deus, Deus dá oportunidade para todo mundo, menos para mim. Ou ela lança sobre pessoas, ninguém me dá chance. Enquanto que ela Sim, tem a parte dela. Qual é a parte dela? Se eu fui chamado para ser um levita, deixa eu me preparar. Eu preciso estudar música, eu preciso estudar canto. Não é porque você está na igreja que você não precisa exatamente. estudar, meu querido. Você precisa, assim, dar o melhor para Deus. Vai estudar canto, vai aprimorar o instrumento que você toca e vai Exatamente. tratar do teu caráter e vai tratar das tuas emoções e vai se preparar espiritualmente. Olha quanta coisa você tem que fazer. Você vai estar Meu tão Deus. ocupado fazendo tudo isso que você não vai lembrar que ninguém está te dando espaço. Você não vai. Olha, Uau, muito antes, bom! antes, Jennifer, de Davi atirar a pedra em Golias, o que ele fez, gente? Ele Sim. treinou em urso, em leão, o tempo Leão, ele estava todo. ocupado. Estava ocupado. José Quando estava apareceu ocupado na Golias, prisão opa, também. opa, eu sou bom na. Eu estava treinando mesmo mira. Agora eu vou. Pum, entendeu? É, Então, exatamente. agora, você sabe que o meu chamado também é missões, e geralmente missões, eu fico muito chateada, porque às vezes pessoas confundem, principalmente o meu chamado como é missões transculturais, tem missões urbanas e missões transculturais. O meu chamado é de missões transculturais. Dois erros que eu vejo em pessoas que dizem eu tenho um chamado de missão transcultural. O que é missão transcultural? É você fora da sua nação, pelas nações. E a primeira coisa que você precisa, quando eu recebi esse chamado, eu tinha 13 anos. E o meu pastor foi tão sábio que ele jogou de volta sobre mim a responsabilidade. E aí ele falou: agora, Naira, se prepara. Eu falei: como? Come a palavra, estuda a palavra. Você vai precisar da palavra para outros Uau. povos, mas você vai precisar de muita palavra. Você não sabe o que aquele povo vai precisar, mas se você tiver muita palavra, Deus vai poder te usar. Primeira coisa, ele me levou para estudar a palavra. Segunda coisa, ele falou: você tem que aprender línguas. Então, eu me preparei. E aí, quando chegou a hora, Deus pôde me usar. E aí eu conheci uma Uau. jovem que falou, eu tenho um chamado transcultural. Mas ela não dava, e eu falando o tempo todo, você tem que se preparar, você tem que estudar a palavra, você tem que fazer um curso para estudar a palavra, você tem que estudar pelo menos uma língua. E ela só ficou, e ela tinha sim um grande chamado, e ela ficou só no, eu tenho um grande chamado, eu tenho um grande chamado. Mas não se preparou. Quando chegou a hora, que foi justamente esse momento que eu fui para a Índia, ela ganhou de uma pessoa que viu a grande unção que estava sobre a vida dela para ir comigo. Aí eu fiz uma pergunta. E aí, sabe inglês? Porque lá eu vou pregar em inglês para ser traduzida para o hindu. Você teria que me ajudar no inglês lá nos orfanatos. Enquanto eu estou pregando, você me ajudar lá nos orfanatos. E as crianças só falam hindu ou inglês. E aí, não. Eu falei, tá vendo? Não se preparou. E ela não foi. Porque seria um dinheiro gasto à toa. Não teria o que fazer lá. Deus. Então, você tem a sua parte, seja qual for o teu chamado. Se preparar com criança, dar aula para criança, tem que se preparar. Você tem Tem. que entender sobre os ataques que está hoje sobre as crianças, sobre as emoções, estudar isso, estudar muito a palavra, estudar como poder ser mais eficaz no trabalho com crianças, como o evangelho. Enfim, tudo tem a nossa parte. É muito bonito falar que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, mas aliança é isso. Você tem uma parte e o outro tem uma parte. Na cultura oriental, aliança de sangue e a Bíblia foi escrita para um povo de cultura oriental, era isso. Você tem responsabilidade. Eles falavam um para o outro:
você é aquilo que falta em mim, os teus problemas são meus problemas. Então, Davi tinha a parte dele na aliança e Jonatas tinha a parte dele na aliança. Gente, eu amo a história dos dois. Não é? É Então, linda. cada um tinha uma parte. Isso eu estou falando de amizade. A gente sabe que assim Exato. funciona. E o que não falar da nossa aliança com Deus? Ele tem a parte dele, eu garanto que ele vai fazer a parte dele. Mas Sim, e nós? A nossa parte, né? A sim. nossa parte é obedecer. A nossa parte é crer. A nossa parte é tratar o caráter. A nossa parte é aceitar a restauração. Eu gosto muito de Isaías capítulo 1, onde Deus descreve como o povo estava doente do alto da cabeça à planta dos pés, com feridas não espremidas e inflamadas. Esses somos nós quando chegamos a Cristo. Quando você chega a Cristo, Ele te salva. Você sai do mundo das trevas para o reino da luz. Fantástico. Mas espera aí. Quando você chega no reino das trevas, você chega todo estourado. A vida te bateu muito. É igual os discípulos. Eles responderam. Mateus respondeu, Pedro respondeu, André respondeu. Mas você viu já o The Chosen? O seriado? Sim, amo. Amo The Então, Chosen. você viu como que o que eu gostei no seriado é que eles, gente, não confunde o The Chosen da Netflix, tá? Esse é um aplicativo que você desce, Sim, você baixa o verdade. aplicativo, porque tem um com esse mesmo nome e não tem nada a ver esse filme. Sim. E É um aplicativo. ali mostra que Pedro era aquilo que a gente vê, né? Mas Mateus, que sempre que eu pregava sobre Mateus, eu sempre suspeitei desses problemas de Mateus, né? Mateus, Sério? ele era aquela pessoa que não foi preparado para dificuldade. Ele tinha dinheiro, né? Ele era Tem um mesmo. publicano, ele tinha dinheiro, ele estava acostumado com uma cama Pastora, boa. eu confesso que eu fiquei surpresa com o Matheus na série The Chosen. Falei, É, gente, eu nunca vi Matheus por essa perspectiva. E mas eu realmente, sempre assim, vi. mimado, né? É, Ele não teve problemas. Não, ele tinha dinheiro, ele só Sim, tinha rejeição, né? O sim. povo O povo o rejeitava. Mas rejeitava. ele tinha outros amigos. Você vê que quando ele se converte, ele leva Jesus para casa dele. Eu estou falando de Bíblia agora, tá? Mateus Sim, capítulo 9. Ele leva Jesus para casa dele e oferece um jantar tipo de despedida para abençoar, para que aqueles amigos dele também pudessem conhecer a salvação como ele conheceu. Então ele tinha amigos. Ele sim, era rejeitado pelo povo judeu, mas ele tinha sim. amigos. E aí Jesus pega um homem que não está acostumado com dificuldade. Imagina esse homem. Eu sempre falava, quando eu ensinava sobre emoções, e eu chegava em Mateus, eu sempre falava, gente, eu não consigo imaginar Mateus. Aliás, eu falava, eu consigo imaginar Mateus todo enjoado no barco. Ele nunca o Matheus só comprava o peixe. Ele nunca aquele. Para que ele Sim, precisava de barco, né? Ele sim. tinha o melhor meio de transporte da época. Ele tinha a melhor casa, ele tinha o melhor tudo. E aí Jesus, mas ele era doente, como Jesus disse, eu não vim para os Para os curados. sãos. Eu vim. É. Então o dinheiro não tirou os problemas emocionais dele. E a falta de dinheiro também não tirou os problemas emocionais de Pedro. Então a gente vê a convivência desses dois, é isso que é a nossa parte. A gente vê que eles precisaram ser trabalhados por Jesus para aprenderem a conviver, a arte da convivência. E é a mesma coisa em relação à igreja. A pessoa que está sentada à tua direita, ela carrega uma bagagem de problemas. Você carrega uma bagagem de problemas. Agora, a Sim, arte da convivência é a oportunidade, Jennifer, da tua parte. Porque em Provérbios está escrito que ferro com ferro se afia. Então, o meu irmão, nós somos iguais. Ele é ferro, eu sou ferro, a convivência vai nos afiar. Então, sim. Deus vai mandar sob encomenda. Eu costumo dizer que Deus manda pessoas sob encomenda para perto da gente. Então, quando eu tenho que conviver com pessoas que, a meu ver, seria difícil a convivência, eu falo, nossa Deus, eu não falo que aquela pessoa tem problema. Nossa Deus, você está tendo que trabalhar em mim. Tem muita coisa que você tem que trabalhar em mim, porque Aham. eu estou tendo que aprender a tolerar, eu estou tendo que aprender a perdoar,
Eu estou tendo que Sim, aprender tanta coisa, então o senhor está vendo, o senhor está permitindo isso, porque o senhor tem controle na minha vida, então o senhor sim, está vendo que eu tô, o problema sou eu. Eu tenho que ser afiada. Então, verdade. quando você vê a vida dessa perspectiva, tudo fica mais fácil. Você fala assim, enquanto eu não melhorar, Deus vai continuar mandando gente difícil do meu lado. Melhor melhorar logo, passar logo dessa Melhor, prova. melhor eu aprender logo, É. mansidão. Eu sou, em termos de perfil comportamental, antes de Deus me tratar, eu continuo. O perfil comportamental não muda, mas eu tinha o lado negativo do perfil comportamental. E o meu, que Aham. o meu é o dominante ou colérico, né? Dominante. Então, o Colérico. dominante ou colérico, se conviver com uma pessoa difícil, ele vai ser. A tendência dele não trabalhado por Deus é ter palavras afiadas. Não gritar, mas ter palavras afiadas. De falar aquilo que eu penso, continuou tendo cada vez mais pessoas difíceis. E olha que interessante, quando eu aprendi a dominar a mansidão, hoje eu estava falando também numa série que eu estava gravando sobre mansidão, a mansidão, não, a pessoa que é mansa, ela não é fraca, ela é forte. Porque para eu dominar o meu ímpeto, é porque eu sou muito forte. É Agora, a verdade. pessoa que não domina, ela é fraca. Um Saul é fraco, ele não dominava a ira, ele não dominava a violência, ele não dominava a palavra dele. Agora, uma pessoa como Jesus, ele era, claro, estou falando como homem, tá? Muito forte, porque ele dominava, ele não respondia na hora que a pessoa queria que respondesse para ele. Ele não gritava na hora que as pessoas estavam esperando ele gritar. Olha, lá na cruz, né? Tá bom, vocês querem que eu desça? Eu não vou descer, não, mas eu vou mandar fogo do céu agora sobre vocês, porque eu sou o Deus. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Eu sou o filho de Deus. Vocês vão ver agora o que é mexer com o filho de Deus. Vou mandar fogo do céu sobre vocês. Ele ia ter perdido o quê? A conversão do centurião ao pé da cruz, a conversão do ladrão ao lado dele, a reversão em toda aquela multidão que estava ao redor dele, principalmente os seus discípulos que estavam ausentes e souberam. Então é isso. A nossa parte é tanta coisa, né, Jennifer? Tanta Muito. coisa. Mas a gente gosta de Muito. jogar para Deus e para as pessoas. Mas eu digo, Exato. faça a sua parte. Faça a sua parte. Verdade. E pastora, para a gente finalizar com essa palavra que eu passarei o dia todo ouvindo a senhora, eu queria pedir para você estar orando. Eu vou liberar aqui os comentários. Orando por cada mulher que está aqui, que hoje está precisando realmente fazer a sua parte. Eu sempre digo que quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente vê que existem áreas dentro de nós que precisam ser tratadas, né? Quanto mais perto da luz, mais você vê as manchinhas, né? Exato. Então, eu até tenho medo daquelas pessoas que dizem, não, eu tô super bem com Deus. Eu falo, meu Deus, eu tô lendo um livro que fala sobre lealdade. É um tema que a gente vai abordar logo aqui em breve. Entenda, Mas, gente, lealdade e deslealdade. esse, pastora! Fantástico, Gente, eu tô sendo tão confrontada, porque é muito fantástico. fácil a gente falar da deslealdade das pessoas. Mas É, quanto há de deslealdade em mim? é, Quanto há, muitas vezes, um comentário, às vezes o espírito de independência que ele fala quando a pessoa é independente, quer fazer as é, coisas. Nossa, porque você não pode ser dependente ao ponto de terceirizar ou ter é. alguém como amuleto, mas você também não pode ser totalmente dependente, porque você está debaixo de um respaldo, de uma liderança, nossa, e assim, nossa, tá muito forte. Então, quanto mais perto de Deus, a gente vê, meu Deus, me perdoa por esse sentimento, me perdoa por esse coração. E às vezes eu vejo a gente buscando tanto pelo poder. Mas quantos vão chegar lá no céu e vão dizer, eu expulsei demônios, eu curei pessoas que estavam enfermas, eu preguei no teu nome, mas o Senhor vai dizer, eu não conheço. Por quê? Só vão ver o Senhor aqueles que têm pureza de coração. Né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é Amém. puro de coração. Então, que o Senhor nos ajude a ter essa pureza e cada dia mais a gente se lavar no sangue do Senhor
e se arrepender dos nossos pecados, que todos os dias existem áreas em nós que a gente precisa se arrepender, retomar, reorganizar nossas prioridades, a fim de que a gente permaneça na palavra, não perder o alvo. Como diz Estão Paulo, né? perguntando Vou o nome do esmurrar meu livro, corpo gente. para não perder o alvo. Estão Oi? perguntando o nome do livro, Lealdade e Deslealdade. Isso. Lealdade e deslealdade. É esse aqui, ó. Vou até mostrar a capa. Tô lendo aqui no iPad. Lealdade e deslealdade. É esse, Isso, né, pastora? é esse mesmo. Muito Já bom leu? mesmo. É muito Já, bom. já. É Fantástico. muito bom. Eu tô Leitura amando de, demais. de cabeceira. Exatamente, exatamente. Então, pastora, ora por nós. Muito Amém. obrigada. Gente, eu amei, amei, amei a sua vida. Que honra, quanto conhecimento, quanta palavra direcionada para nós hoje. Então, eu queria te Amém. pedir para você estar orando por cada mulher, cada homem, cada pessoa que estiver aqui nessa live, a fim de que possa conseguir fazer aquilo que cabe a ela, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Amém? eu quero te louvar por cada pessoa que aqui está. Nós estamos neste momento sendo examinados por ti, Senhor. E enquanto Aleluia. palavras foram sendo ditas, muitas pessoas estavam enxergando aonde elas precisam ser restauradas. Oh, Senhor, grandes danos são causados por pequenas avarias. Nós temos pequenas avarias que aprendemos a conviver, mas que hoje, Senhor, eu quero clamar em nome de Jesus. Pessoas com dificuldade de perdoar. Senhor, que hoje seja um dia do perdão. Hoje seja um dia de Aleluia. liberação em nome de Jesus. Queima a Aleluia. raiz de amargura. Queima, Senhor, destrói agora em nome de Jesus. Sim, Pessoas com Deus. problema com a ira, pessoas com problema com a tristeza. Eu quero clamar agora que o Senhor possa ajudá-las. Toma nas suas mãos para que elas vejam que elas têm a parte delas de entregar a Ti e dizer: não quero mais conviver, não quero mais conviver com essa ira, não quero mais conviver com essa tristeza que está me autodestruindo. Senhor, são feridas, são problemas que nós É temos a verdade, nossa Jesus. parte de identificar e dizer: não queremos mais conviver com isso. Restaura, Senhor, fortalece aqueles Meu que estão Deus. desanimados, que possam ser fortalecidos. Senhor, aqueles que estão delegando a culpa do que estão vivendo em outras pessoas, que possam hoje seguir a nuvem de glória, se levantar e saber que tem a parte deles, de confiar a despeito das lágrimas, de caminhar a despeito da dor, em nome de Jesus, porque o dia vai raiar sobre eles, o grande milagre virá, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e Aleluia. eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Muito pastora bom, amei Nayara. falar com você, Eu viu? também. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pelo seu sim, Amém. pela sua simplicidade, pelo seu coração. De verdade. Amém. Um beijo, querida. Um Tchau. beijo. Tchau.